Bom, prazer estar com vocês aqui, o tempo está curto e falaram que tem um bolinho de fubá, parece que no final com café, aí eu fiquei bastante interessado nesse bolinho de fubá, então vou ser bastante rápido, eu estou falando em nome dos associados da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Turismo e Ecoturismo, e do nosso presidente Douglas Simões. Queria muito agradecer ao prefeito Izzy por nos acolher aqui em Itu. De certa forma, eu sou meio ituano também, de Quatro Costados, meu tataravô, meu bisavô e meu pai nasceram aqui, eu sou nasci em São Paulo para ser paulista e paulistano. Queria agradecer ao presidente Comute, ao Zuc, pela oportunidade também de estarmos mais uma vez conversando com os associados da Precesp e celebrar o nosso acordo de cooperação firmado no último encontro no Guarujá, onde já deu os primeiros frutos. Tivemos agora na ABAV, na 41ª Feira das Américas, falando sobre esse nosso acordo, e tivemos lá a oportunidade de fazer uma mesa de trabalho com a Precesp e a ABETA, onde nós discutimos muito do que foi discutido aqui hoje, que é a parceria pública e privada. Então já tivemos nosso primeiro encontro, foi um encontro muito bom. Tivemos lá a presença do prefeito André Bozola, de Socorro, que junto com um associado nosso foi narrar um pouco dessa experiência pública e privada. Mas eu estava aqui me perguntando, né? Eu não estou me sentindo muito fora de casa, mas é um encontro de turismo rural. E eu represento as empresas de ecoturismo e turismo de aventura. O que será que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou um estranho no ninho? E eu acho que não. Porque durante a nossa prosa aqui, foi falado muito sobre cavalos, se falou muito sobre cavalos, se falou bastante sobre caminhadas. Me parece que a gente tem aí alguns pontos em comuns, porque cavalos, cavalgadas, caminhos e caminhadas estão um pouco no nosso radarzinho. Então, eu queria pedir para a Bianca me ajudar. Vamos tocar fundo, Bianca, porque a gente não pode deixar o bolinho de fubá esperando. A ABETA, então, nós existimos desde 2004. E nós congregamos empresas que trabalham com ecoturismo e turismo de aventura. Vamos avançar mais dois? Pode avançar. Isso. Avança aí rapidinho, gente. Turismo rural, mais um, pronto. Segura aí, pronto. Bacana. Se a gente pensar no turismo rural, de tudo que a gente falou aqui nessas últimas horas que estamos juntos, para mim, que trabalho com ecoturismo e turismo de aventura, e tenho a cabeça um pouquinho mais aberta e acho que trabalho um pouco mais do que isso, tudo que nós falamos aqui se resume, no fundo, a mais uma modalidade de turismo, que é o turismo de natureza, que também não deixa de ser parte da grande indústria turística. É disso que a gente está tratando, e eu acho que é esse o ponto mais importante para a ABETA. Nós, da mesma forma que a Precesp, da mesma forma que a Associação de Turismo Rural, nós temos plena convicção, pleno conhecimento do potencial turístico. Eu não me lembro, eu sou um pouco ruim de memória, Azul, mas alguém aqui citou hoje a professora Karina, não posso nem esquecer que foi minha professora. A professora Karina aqui comentando conosco a respeito dos 5 milhões de turistas estrangeiros que nós recebemos por ano, e o prefeito Herculano também, o ex-prefeito Herculano, acho que fez um comentário a respeito de algum lugar que recebe, o Louvre, que recebe mais turistas estrangeiros do que o Brasil. Senhor Herculano, pior do que isso, a Argentina recebe mais do que a gente, é para a gente ficar um bocado incomodado. Então a gente tem um desafio enorme pela frente, e nesse desafio, na verdade, a gente vê uma grande oportunidade de crescimento. Mas se nós quisermos receber mais turistas estrangeiros do que a Argentina, do que o Louvre, e por que não sonhar, até do que a própria França, nós precisamos de qualidade, nós precisamos de organização. E se falou muito de regras aqui, André, minha companheira André, agora acabando de falar de legislação, e eu acho que a grande contribuição que a ABETA deu para a sociedade brasileira nos últimos anos foi justamente no sentido de regrar, no sentido de criar regras, no sentido de criar normas. Tivemos agora no Guarujá a oportunidade de expor isso de uma forma um pouquinho mais ampla. Hoje o nosso tempo está muito curtinho, mas eu queria passar algumas explicações bem rapidinhas sobre esse quadro que nós temos. O ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo rural, todos eles, de certa forma, se congregam dentro de um turismo de natureza, que estão afastados ou apartados dos estudos de natureza. Então, já que a gente está no ambiente rural, deixa eu pedir para vocês fazerem um exercício comigo. Existe uma personagem aí, que se eu não me engano é da literatura ou da mitologia, chamada Govinda, ou Govinda em inglês, que é uma personagem que gostava de cavalgar nua, é uma personagem feminina que saía aí pelas noites de lua cheia, cavalgando nua sobre o cavalo. Não é problema de nenhum de nós. Tanto na mitologia, quanto na ficção, quanto aonde quiser, cada um é livre para fazer respeitando a lei. Então você pode cavalgar do jeito que você quiser. Você tem uma fazenda, é proprietário de uma fazenda, você cavalgue da forma que lhe convém. Entretanto, se você vai vender um passeio a cavalo, isso deixa de ser um passeio a cavalo comum e vira uma atividade econômica que foi muito bem lembrado, que é uma venda. Se há uma venda, há uma relação de consumo. Se há uma relação de consumo, há uma legislação
básica, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mais do que isso, a Beta trabalhou nos últimos anos na construção de um sistema brasileiro de normas técnicas padrão ABNT. E nos últimos 5 anos nós construímos 32 normas técnicas. Essas normas se aplicam à cavalgada. Vocês que gostam de andar a cavalo, os cavaleiros e amazonas que estão aqui, certamente preferem os estribos abertos. Eu também sou do Vale do Tietê, eu também sou dessa região, gostamos de andar a cavalo e sabemos que o estribo aberto é mais confortável. Mas é o estribo aberto que prende o turista que cai do cavalo e que leva a um acidente. Nossa companheira Silvia Basile, da Associação Férias Vivas, hoje mantém uma ONG que trabalha em prol da segurança do turismo, depois dela ter um acidente fatal com uma das suas filhas. A energia daquilo, para não se transformar numa loucura, se transformou numa ONG que trabalha com a segurança. O que eu vou dizer aqui é um pouco temerário, porque eu não tenho dados, nós não temos dados consolidados sobre isso, mas dentro da Beta nós acreditamos que a cavalgada é uma das atividades que mais acidentes sofre no Brasil, porque ele é praticado em praticamente todos os quadrantes do país, como o André gosta de lembrar, somos rurais, e o cavalo está presente, em São Paulo, na capital do estado, o cavalo está presente, o rodeio está presente, então o cavalo acaba sendo, a atividade equestre, acaba sendo aí um fator bastante preocupante. E existe uma regra, e essa regra é uma norma técnica. A norma técnica brasileira hoje atingiu um padrão tal de excelência que nós somos bases da ISO. Na nossa última reunião, Zup, eu sabia que eu não tinha o número, pois agora eu tenho, é a ISO 20211. É a norma internacional que cuida de turismo de aventura no planeta e é baseado nas normas brasileiras. Vamos avançar, Bianca, para a gente ir lá para o bolinho? Pode avançar mais um, por favor? Nós vamos ver agora rapidinho, de verdade verdadeira, uma série de imagens que eu estou tratando que são imagens produzidas pelos associados da Beta. Isso aqui, para nós, é ecoturismo e turismo de aventura. Essa região, normalmente costumo dar um chevette a álcool para quem acerta as imagens. Hoje, como o tempo é curto, eu não vou dar, mas essa região é uma fazenda, acontece essa atividade, é uma caminhada, na região da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, a região dos Saparados da Serra, dos grandes cânions brasileiros. O que nós temos lá? Atividades de caminhada, que também tem norma técnica, mas que acontece dentro de fazendas com cultura gaúcha. Então ela tem toda uma atividade ligada ao turismo rural. Vamos lá, Bianca, rapidinho. Também na região dos parques, o cicloturismo que passa para o proprietário rural, pode ir, que o nosso tempo está esgotando. A cavalgada, observe que as duas pessoas no primeiro plano, que são os turistas, elas estão com um capacete. A gente tem uma regra dentro das nossas normas que a gente brinca, botou o pé na água, colete, tirou o pé do chão, capacete. Está dentro da norma. Vai ser até discutido se convém ou não, mas nesse momento temos que usar capacete. Pode ir, Bianca, por favor. De novo, aqui a questão que também acontece em propriedade rural, é uma remada, o cliente também com colete, porque botou o pé na água, não tem jeito, é a regra de segurança. Vamos seguindo, Bianca, por favor. A observação de vida silvestre, pode ir, pode avançar mais um. Essas atividades, 3 últimas que nós vimos, também são observação de vida silvestre, a gente talvez não veja a conexão com o mundo rural. Entretanto, essas 3 atividades que nós vimos, incluindo essa que está na tela, acontecem dentro de propriedades que trabalham com agronegócio, que trabalham com seleção genética pecuária, o caso dessa fazenda que é a Fazenda Rio da Prata. Então nós temos um total ponto de contato. Vamos avançar mais um, que o tempo está mais do que curto. Caminhadas, são caminhadas de longo curso. O Paulo do Caminho do Sol estava aqui fazendo uma apresentação brilhante para a gente. Sigam o conselho dele, vão caminhar, que realmente é uma experiência muito boa. Eu acabei de fazer a Caminho da Fé, foram 322 quilômetros, muito bom. Vamos avançar mais um, Beca, por favor. Aqui um pouco de turismo rural misturado com a gente e entender o potencial econômico. Essa imagem foi feita no Pantanal, na Fazenda Baía das Pedras, uma fazenda centenária também. E nós fizemos, através da ABETA, uma capacitação do material humano da fazenda. Para quê? Para receber turistas que vão ver experiências muito interessantes. Vamos avançar um, por favor? Como esse casal que nós conduzimos até a Fazenda Baía das Pedras, esse senhor à direita é um eurodeputado, e essa senhora que está no meio, ali próximo ao piloto, tem 2 japonesas, uma é a minha senhora e atrás dela é uma cliente, ela é simplesmente uma advogada da China na Organização Mundial da Saúde. E os 2 vieram passar uma temporada nessa fazenda, por isso da importância da capacitação. Vamos avançar mais uma, por favor? É uma fazenda em que nós passamos os passeios de observação em veículos 4x4, não tem muito a ver com o mundo rural. Em princípio, pode avançar mais um, mas também trabalhamos com a questão
da comitiva, o aspecto cultural da vida comitiva, e nós levamos esses estrangeiros para essa comitiva, para esse tipo de atividade. Pode avançar, Bianca, por favor? Onde convivemos com os peões pantaneiros, pode ir mais um, por gentileza. Convivemos com o acampamento. Eu até tinha uma foto ali do carreteiro que ele fez, mas pelo avançado da hora achei que ia dar muita fome e cortei a foto. Pode avançar mais um? Essa aqui eu queria provocar meu amigo Zupo e o presidente Comute, que depois dessa semana toda de trabalho, Zupo, Comute, que nós tivemos lá aquele trabalheira todo na BAV, eu fui tirar uns dias de férias no estado de São Paulo. E nesse estado de São Paulo nós temos um lugar como a Ilha das Couves, no litoral norte. Infelizmente não é Ilha Bela, presidente, mas é ali do ladinho. E olha, foi sensacional. Portanto, as oportunidades que o estado de São Paulo oferece são muito grandes. Já levantaram a placa, que o meu tempo está esgotado. Para a gente terminar rapidinho, Bianca, vamos lá que tem uma parte importante. 25 atividades reconhecidas pelo Ministério do Turismo, que é o canoísmo, o arvorismo, o ballonismo, o bungee jump, o cachoeirismo, o cicloturismo, a caminhada, a cavalgada e por aí afora. Vai, o tempo está curto. Posso garantir para vocês que rapidamente, olhando essa lista, vocês vão perceber que pelo menos 3 ou 4 atividades aqui, elas fazem parte do universo rural. Vou avançar mais um pouco, que aqui é a parte importante. 32 normas técnicas ABTN que estão disponíveis gratuitamente. As normas são pagas. Apenas as de turismo de aventuras estão liberadas porque o governo federal pagou isso e elas viraram normas abertas à sociedade. Isso é importante. Quem tem interesse, baixe um link que está ali. É o site da bnt.org.br/mtour de Ministério do Turismo. Mais um, por favor, Bianca. Bom, agora vem a parte que mais... é a parte chata. Esse é meu papel chato para vocês. Tudo foi muito bacana, tudo foi muito legal, só que agora chegamos na hora da responsabilidade. E é esse o ponto que nós acreditamos que vai fazer a qualidade do turismo de natureza como um todo crescer. O Decreto-Lei 7.381 de 2010, ele regulamenta a Lei Geral de Turismo, a Lei 11.771. Nessa lei, 2 artigos são importantes para nós. O 22, que trata da construção, instalação e ampliação de atividades que têm potencial de agredir o meio ambiente, e o 34, que trata de agências de turismo que comercializam serviços turísticos. Vamos dar uma olhadinha nesse 34 rapidinho, Bianca? Vamos lá, gente. Deverão as agências de turismo que comercializem serviços turísticos de aventura dispor de condutores de turismo conforme normas técnicas oficiais. Vocês nas suas fazendas, nos seus empreendimentos, nos seus negócios, a pessoa que vai conduzir o turismo, a legislação brasileira obriga que ele tenha conhecimento da norma técnica, ele não precisa ser certificado. O tempo é muito curto para explicar isso, mas eu já vou dar um link aqui que a gente pode se comunicar melhor para explicar. Nós temos um acordo técnico com a Precesp, a Beta está totalmente à disposição para explicar isso, porque isso tem impacto jurídico, isso tem impacto econômico no seu negócio. A agência deve dispor de um sistema de gestão de segurança implementado. Mas eu estava aqui olhando para a senhora da Fazenda Paraíso, você tem a Paraíso Garatibaia? Eu falei, mas eu não tenho uma agência, eu tenho uma... Tem. Na Lei Geral de Turismo fica tudo mais ou menos no meio balaio. Como está tudo mais ou menos no mesmo balaio, se a senhora oferece o serviço de cavalgada, o seu guia tem que conhecer a norma e a senhora tem que ter, é isso, a lei diz isso, um sistema de gestão de segurança. E esse sistema de gestão de segurança existe. Oferecer seguro facultativo que cubra as atividades, dispor de um termo de conhecimento. Esse termo de conhecimento também é especificado, não é aquele chamado termo de isenção de responsabilidade, que vale tanto quanto uma nota de R$3. É um termo de conhecimento. Dispor de um termo de responsabilidade e dispor de um termo de ciência pelo contratante em conformidade com as disposições das normas técnicas. Tudo isso está na lei, está regulamentado e tem consequências. Nós temos um caso aqui no estado de São Paulo, infelizmente trágico, em que uma família foi praticar uma atividade de turismo de aventura, no caso uma tirolesa, houve um rompimento do cabo e nós chegamos a um caso de óbito. A família, com conhecimento jurídico, entrou em ação contra o empreendimento responsável pela atividade, contra o hotel que acolheu esse empreendimento e entrou em ação até contra a prefeitura que ofereceu um alvará de funcionamento. Eu já alertei isso no último encontro da Precesp em Guarujá, que os prefeitos têm responsabilidade, porque se o estabelecimento tem um alvará de funcionamento, isso pode comprometer como é que se emite um alvará, como é que se libera um alvará num produto que não atende às disposições legais. Então nós precisamos ficar muito atentos, avançando mais um pouquinho, que o tempo é curto. Pode ir mais um, por favor. Para conhecer um pouco mais disso, um tempo um pouco mais folgado, a nossa proposta, que é o nosso norte hoje, que é a vida ao ar livre, nós precisamos, enquanto
a instituição promover a vida ao ar livre. E como viver isso mais? A gente tem o site www.abeta.tour.br, que é a nossa associação, e lá vocês podem descobrir como viver mais ao ar livre, viver melhor e com mais segurança. Bianca, para a gente terminar mais 3 rapidinho, nós entendemos que o nosso negócio é um prazer da descoberta, pode ir mais um. Foi muito falado hoje de sustentabilidade, nosso companheiro do Banco do Brasil falou, a sustentabilidade é a raiz do nosso ofício. Esse aqui, costumo dizer, é o meu escritório, vou passar 15 dias lá agora, trabalhando no Rio da Prata. Faço mais um, por favor. Dentro da Abeta, nós temos um orgulho imenso do Brasil, nós fazemos questão de expressar esse orgulho porque nós acreditamos no potencial do turismo brasileiro. E mais uma vez eu vou encher o meu companheiro Zupo da mesma conversa. Eu sou inconformado que o estado de São Paulo, na qualidade de paulista e paulistano e quase ituano, não represente a real potencial do turismo brasileiro, porque tudo que nós temos no Brasil, de algum modo, nós conseguimos encontrar no estado de São Paulo, só que a gente se vê muito como um estado emissor e não como um estado receptivo de turismo, e nós somos essas duas coisas e juntos podemos fazer mais. Para a gente terminar, por gentileza, queria agradecer muito mais uma vez a oportunidade da Abeta estar aqui com vocês e convidá-los a conhecer um pouco mais do turismo de aventura, do turismo de natureza, visitando o nosso site. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e tem um bolinho de fubá ali. Obrigado, gente.